A água estava lá, no fundo do poço, mas a sede que aquela mulher sentia era muito mais profunda. Imagine a cena. Um dia ensolarado, um encontro inesperado. Jesus, um rabino judeu, se aproxima de uma mulher samaritana. Algo impensável para a época. O que ele diria? O que ela pensaria? Essa conversa mudaria não apenas a vida dela, mas o destino de muitos. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o crescimento e a outras pessoas conhecer essas histórias fascinantes. Ela estava ali, carregando não apenas seu jarro, mas também um passado pesado. Ele, com um olhar penetrante, ofereceu algo que ela jamais havia imaginado: água viva. Mas o que é essa água? E como isso poderia transformar sua existência? A tensão no ar era palpável. Cada palavra trocada era como um passo em direção a uma revelação que desafiava tudo o que ela conhecia. Você já se perguntou que verdades profundas podem surgir em um simples bate-papo? A cada resposta de Jesus, uma nova camada de entendimento se desvelava. E enquanto essa conversa se desenrolava, a pergunta que ecoava era: quem é realmente o Messias? Prepare-se, porque essa história não é apenas sobre um encontro, mas sobre a transformação que vem quando deixamos a sede de nosso coração ser saciada. Quando pensamos na época de Jesus, é impossível ignorar o cenário social e religioso que permeava as interações entre judeus e samaritanos. A divisão entre esses dois grupos era mais do que uma simples rivalidade. Era um profundo abismo de preconceitos e desconfiança. Os samaritanos eram vistos pelos judeus como hereges, pessoas que haviam distorcido a verdadeira adoração a Deus. Essa hostilidade não era apenas uma questão de crenças religiosas, mas também de identidade étnica e cultural. O sentimento de superioridade dos judeus em relação aos samaritanos era evidente, e essa tensão moldava suas interações cotidianas. As raízes dessa animosidade remontam a séculos de história. Após a divisão do reino de Israel, os samaritanos se estabeleceram em sua própria região e adotaram práticas religiosas que divergem da tradição judaica. Para os judeus, isso era inaceitável, e o desprezo se enraizou nas narrativas e nas práticas sociais. As distâncias físicas e emocionais entre os dois grupos eram marcadas por muros invisíveis, que eram constantemente reforçados por relatos de preconceito e discriminação. Essa atmosfera de hostilidade criava um terreno fértil para o surgimento de conflitos e mal-entendidos. Além disso, a religião desempenhava um papel crucial nesse contexto. Os judeus se orgulhavam de suas tradições, do templo em Jerusalém e de sua história sagrada. Em contraste, os samaritanos tinham seu próprio local de adoração no Monte Gerizim, que era considerado sagrado para eles. Esse desacordo sobre a verdadeira adoração a Deus se tornava um ponto de discórdia que perpetuava a separação. O que se via, portanto, era uma sociedade marcada por preconceitos históricos e barreiras sociais que pareciam intransponíveis. Nesse clima tenso, encontramos a figura de Jesus, que desafiaria essas dinâmicas com suas ações e ensinamentos. Ele, um judeu, decidia atravessar essas barreiras sociais, levando a mensagem de amor e aceitação. O encontro entre judeus e samaritanos parecia fadado ao fracasso, mas Jesus trouxe uma nova perspectiva e esperança para essa realidade. A sua missão era inclusiva e revolucionária, e seu legado começou a se desenhar a partir de interações que hoje consideramos fundamentais.
Assim, compreender o contexto cultural e histórico é essencial para apreciarmos plenamente o impacto que Jesus teve na vida das pessoas ao seu redor. Ele não apenas rompeu com as normas sociais, mas também se tornou um agente de transformação em uma sociedade repleta de divisões. Essa era a época em que a mensagem de amor e união precisava ser mais ouvida do que nunca. O Poço de Jacó representa um elo profundo entre passado e presente, carregando consigo um simbolismo que vai além de sua função prática como fonte de água. Para os samaritanos, esse poço não era apenas um local físico, era um símbolo de herança e identidade, uma ligação direta com os patriarcas da fé. A água que brotava dali não era apenas um líquido vital, mas um testemunho das promessas de Deus e da continuidade da história do povo. Nesse sentido, o poço se torna uma metáfora poderosa para a busca da espiritualidade e da conexão com o divino. É interessante notar que, em uma sociedade marcada por divisões, o Poço de Jacó servia como um ponto de encontro. Mesmo em tempos de hostilidade, as pessoas se reuniam ali para satisfazer uma necessidade básica. Essa dualidade é fascinante. Um lugar de vida e, ao mesmo tempo, um espaço carregado de rivalidades. A importância do poço para os samaritanos estava embutida na narrativa da sua origem, que remonta a Jacó, um dos patriarcas de Israel. Portanto, aquele poço não era apenas uma estrutura física, mas um símbolo de uma história compartilhada que une as duas comunidades, apesar da separação. Quando Jesus se aproxima do poço, é como se todos esses significados e simbolismos emergissem e se encontrassem em um único ponto. Ele não apenas buscava água, mas também a oportunidade de transformar uma conversa comum em uma revelação espiritual. O poço, então, se torna um palco para um diálogo profundo sobre a verdadeira natureza da adoração e da vida. Jesus sabia que aquele momento era uma chance de desafiar preconceitos e mostrar que a verdadeira espiritualidade transcende as barreiras de raça e gênero. A conexão entre o poço e as promessas de Deus é um tema recorrente nas Escrituras. O próprio Jesus, ao falar sobre água viva, faz uma alusão direta a essa simbologia, apontando para a satisfação espiritual que vai além das necessidades materiais. O poço representa a busca incessante do ser humano por significado e conexão, e ao mesmo tempo serve como um espaço onde a graça divina pode se manifestar de maneira surpreendente. Dessa forma, o Poço de Jacó não é apenas um elemento geográfico na narrativa. Ele é um símbolo profundo de como as histórias e as tradições podem ser reunidas em um lugar de encontro. É ali que Jesus inicia uma conversa que mudaria não apenas a vida daquela mulher, mas também influenciaria a compreensão de muitos sobre a inclusão e a aceitação no reino de Deus. Quando penso no encontro de Jesus com a mulher samaritana, não consigo deixar de admirar como essa conversa desafiou todas as normas sociais da época. Imagine só, um homem judeu, que era visto como alguém superior, se dirigindo a uma mulher samaritana, um grupo considerado impuro pelos judeus. O que Jesus fez ali foi mais do que apenas uma conversa, foi um verdadeiro ato de inclusão. Ele quebrou barreiras que estavam ali há séculos. Para mim, isso é um reflexo poderoso do amor e da aceitação que ele pregava. A mulher, por sua vez, estava tão imersa em suas próprias questões que não conseguia perceber a grandiosidade do que estava acontecendo. Ela, que tinha um passado marcado por relacionamentos complicados, estava ali, sozinha, em um poço, quando Jesus se aproxima. O fato de ele falar com ela
não apenas a surpreendeu, mas desafiou suas próprias crenças sobre quem ela era e o lugar que ocupava na sociedade. Para mim, isso é uma lição sobre como frequentemente deixamos que a sociedade nos defina. Mas Jesus nos vê além das aparências e das normas. A conversa se desenrola e cada pergunta que Jesus faz parece ir rasgando um pouco mais o véu que cobria a vida da mulher. Ele a convida a refletir sobre sua própria história e a confrontar suas dores. É fascinante como, em um momento, ele fala sobre água, mas no fundo, ele estava oferecendo muito mais. Uma nova perspectiva sobre a vida, uma chance de redescobrir quem ela realmente era. Essa troca não só desafiou as normas sociais, mas também provocou uma mudança interna na mulher. Quando Jesus fala sobre a adoração em espírito e em verdade, ele está abrindo um novo capítulo. Ele não estava interessado em rituais ou em lugares específicos de adoração. Ele queria um relacionamento real. Isso é algo que eu considero extremamente relevante até hoje. Muitas vezes, nos perdemos em tradições e esquecemos que o que realmente importa é a intenção do coração. A mulher samaritana, ao ouvir isso, começa a perceber que sua vida pode ser transformada. Ao final desse encontro, Jesus não apenas quebra barreiras, mas também planta a semente da transformação. A mulher, que antes era apenas uma figura marginalizada, agora carrega dentro de si uma nova identidade. E isso é inspirador. É como se Jesus dissesse: você é mais do que suas circunstâncias. Você é digna de amor e aceitação. Isso, para mim, é a essência da mensagem de inclusão que ele trouxe. O momento em que Jesus se revela como o Messias para a mulher samaritana é, sem dúvida, um dos clímax da narrativa. É como se o universo inteiro tivesse parado por um instante. A mulher que veio ao poço buscando água agora tem a oportunidade de se encontrar com a verdade. Quando ele diz, "Eu sou", é um reconhecimento que vai além do simples título de Messias. É a revelação de quem ele realmente é e do que ele representa para a humanidade. A resposta da mulher é fascinante. Ela, que inicialmente parece relutante em entender a grandeza do que estava acontecendo, logo se transforma em uma mensageira. Esse momento de revelação não é apenas um detalhe da história. Ele carrega implicações teológicas profundas. Para mim, isso mostra que Jesus não veio apenas para os judeus, mas para todos, independentemente de sua origem ou passado. Ele estava ali para abrir as portas da salvação a todos que estivessem dispostos a ouvir. Ao se identificar como o Messias, Jesus não está apenas revelando sua identidade, mas também oferecendo esperança. Ele estava dizendo à mulher que suas lutas, suas dores e seu passado não a definem. Essa mensagem de inclusão e aceitação é algo que ressoa até hoje. Em um mundo repleto de divisões, a ideia de que todos são bem-vindos à mesa de Deus é revolucionária e necessária. A mulher entendeu isso e, em um instante, sua vida foi transformada. É interessante notar como a mulher, ao perceber quem realmente estava diante dela, não hesita em compartilhar essa revelação. Sua resposta não é de incredulidade, mas de entusiasmo. Ela se torna um exemplo de como devemos agir quando encontramos a verdade. Em vez de guardar essa experiência apenas para si, ela corre para contar aos outros. Essa atitude é inspiradora e nos ensina sobre o poder do testemunho. A revelação da identidade de Jesus para a mulher samaritana é um convite à reflexão sobre como lidamos com a verdade em nossas vidas.
Quando encontramos algo que muda nossa perspectiva, como somos rápidos em compartilhar? Essa interrogação é válida, e a mulher nos mostra que a verdadeira transformação traz consigo uma responsabilidade, a de espalhar a boa nova. Ao final, essa interação não é apenas sobre Jesus, é sobre o impacto que ele causa na vida das pessoas que se encontram com ele. Quando Jesus fala sobre água viva para a mulher samaritana, é como se ele estivesse abrindo uma porta para um entendimento mais profundo da vida espiritual. Essa metáfora não é apenas poética, ela carrega um peso de significado que ressoa com a busca humana por satisfação e plenitude. Ao invés de se contentar com os poços de água física, que naturalmente secam e não saciam de verdade, Jesus propõe uma água que nunca acaba, uma fonte que jorra para a vida eterna. Essa ideia é revolucionária, especialmente para alguém que, como a mulher, vivia em um contexto de rejeição e marginalização. A imagem da água viva evoca também um relacionamento íntimo e contínuo com Deus. É como se Jesus estivesse dizendo que a verdadeira satisfação espiritual não vem de rituais ou tradições, mas de uma conexão pessoal e transformadora. Essa água viva é um convite para que a mulher, e todos nós, na verdade, busquemos algo além do que o mundo pode oferecer. No fundo, é sobre saciar a sede da alma, algo que muitas vezes ignoramos em nossas corridas diárias. A mulher samaritana, ao ouvir isso, deve ter sentido uma chama de esperança acender dentro dela. Além disso, a metáfora da água viva nos faz refletir sobre as coisas que realmente nos nutrem. Muitas vezes, procuramos satisfação em lugares errados. O que Jesus apresenta é uma alternativa que não se limita a atender necessidades imediatas, mas que se preocupa com a essência do ser. Ele nos convida a beber dessa água que traz vida, que cura e que renova. Isso não é apenas uma promessa, mas uma oferta que está ao alcance de todos, independentemente de sua origem ou história. O impacto dessa conversa vai muito além da mulher samaritana. Ao mencionar a água viva, Jesus estabelece um diálogo que ultrapassa barreiras, abrindo caminho para a inclusão e a aceitação. A ideia de que todos podem acessar essa fonte é, sem dúvida, uma mensagem poderosa que ecoa até os dias de hoje. Essa água viva simboliza a graça de Deus, disponível para todos que estão dispostos a recebê-la, independentemente de seu passado. Portanto, a metáfora da água viva não é apenas uma bela ilustração, mas um chamado à transformação. É um lembrete de que, em meio às nossas lutas e insatisfações, há uma fonte de renovação e esperança que nos aguarda. E essa é a essência do relacionamento com Deus. A promessa de que, ao nos aproximarmos dele, encontramos a verdadeira satisfação espiritual que todos nós ansiamos. A mulher samaritana se transforma rapidamente de uma simples interlocutora em uma poderosa testemunha após seu encontro com Jesus. Assim que ela compreende a profundidade de sua conversa e a revelação de Jesus como o Messias, algo muda dentro dela. Essa transformação é notável, pois demonstra como uma única experiência pode ter um efeito multiplicador em uma comunidade inteira. Em vez de se calar, ela se torna uma evangelizadora, indo até sua cidade e compartilhando a mensagem que recebeu. Quando essa mulher corre para contar aos seus conterrâneos sobre Jesus, é como se ela estivesse transbordando de alegria e esperança. Sua história, antes marcada por rejeição e solidão, agora brilha com a luz da transformação.
Essa mudança de perspectiva é fundamental para entender o papel dela na evangelização. Ela não se apresenta como uma líder ou uma professora, mas como alguém que encontrou a verdade e deseja compartilhar esse encontro com o mundo. É uma abordagem simples, mas poderosa. O impacto de seu testemunho na comunidade samaritana é instantâneo. As pessoas ouvem sua história e ficam curiosas. Elas saem para encontrar Jesus, e essa busca coletiva se torna um momento de revelação para muitos. O que começou como uma conversa entre duas pessoas à beira de um poço se transforma em uma missão evangelizadora que alcança vários outros. É um exemplo claro de como Deus pode usar cada um de nós, independentemente de nossa história, para levar luz e esperança aos outros. Além disso, essa experiência nos ensina sobre a importância de compartilhar nossas próprias histórias. Muitas vezes, acreditamos que não temos nada a oferecer, mas, como a mulher samaritana, todos nós temos experiências e testemunhos que podem impactar a vida de alguém. O simples ato de contar o que vivemos e como encontramos esperança pode ser o que alguém precisa para mudar a sua vida. É um lembrete de que, mesmo em nossa vulnerabilidade, podemos ser instrumentos de transformação. Por fim, a missão de Jesus, que começou com um encontro pessoal, se expande através da mulher samaritana. Sua disposição em compartilhar sua experiência mostra que o Evangelho não é apenas uma mensagem a ser pregada, mas uma vida a ser vivida e compartilhada. E essa é a beleza do Evangelho. Ele não se limita a um grupo seleto, mas é uma mensagem universal, acessível e transformadora para todos que estão dispostos a ouvir e a crer. E assim, ao final daquela conversa transformadora, a mulher samaritana não era mais a mesma. Ela deixou o poço com um coração cheio de esperança e uma nova missão: contar a todos sobre o homem que conhecia seu passado e ainda assim a amava. Você consegue imaginar a alegria e a surpresa das pessoas quando ela chegou à cidade, proclamando que havia encontrado o Messias? Mas ao refletir sobre essa história, eu te pergunto: quantas vezes nós também temos a oportunidade de encontrar Jesus em nosso dia a dia e não percebemos? E se você estivesse no lugar dela, como responderia a essa revelação? O que você faria com a verdade que recebeu? Às vezes, temos que nos lembrar que Jesus não veio apenas para os perfeitos, mas para todos nós, independentemente de nossas histórias. E a boa notícia é que Ele está sempre pronto para nos encontrar. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para se manter atualizado com nossas histórias fascinantes. Então, que tal agora você parar um momento e refletir sobre a sua própria jornada? Que passos você pode dar hoje para se aproximar mais dele? Não perca a chance de viver essa transformação em sua vida. Vamos juntos nessa busca, porque a história de Jesus com a mulher samaritana é apenas o começo. O que mais ele pode revelar a você?